Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Oh, glória, aleluia! Hoje eu estava orando e pedindo ao Senhor. Eu perguntei para Deus, qual a palavra que o Senhor quer que eu pregue? E veio no meu coração, viúva de Naim. E essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. É uma palavra que tocou o meu coração. E creio que o Espírito Santo ele vai falar também o que ele quer passar para aqueles que estão ouvindo essa palavra. O filho da viúva de Naim, versículo 11. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então o Senhor Jesus, que era em forma de homem naquela época, ele resolveu passar na cidade de Naim. E como sempre, tinha uma grande multidão atrás de Jesus. Porque quem está também, como no dia de hoje, na presença de Deus, sempre vai ter pessoas com sede, com fome, porque não é de pessoas. As pessoas estão em busca. Só aquele que pode saciar a sua sede, a sua fome. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, olha a quantidade de pessoas que estavam ali. Olha quantas pessoas estavam ali naquela multidão. E aquela mãe viúva já tinha perdido o seu marido. E só tinha o seu único filho. E esse filho era tudo que ela tinha, de família. E ele já estava morto. Ele já estava ali, sendo levado. Então, para ela, naquele momento, ela já tinha perdido o marido. E o filho também tinha sido levado. Então, para ela, naquele momento, foi uma situação que muitos podem se encontrar no momento. Uma situação de impossível. Que ao homem não é possível, mas só Deus pode fazer. Ali só um milagre poderia ser feito. E Jesus, ele não passou naquela cidade em vão. Ele passou como ele sempre passou por todos os lugares com um propósito. E no versículo 13 diz: gente, essa palavra me emociona, é muito forte. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Jesus não sentia pena das pessoas. Jesus sentia compaixão. Ele se compadecia. Ele se colocava no lugar do outro. Ele sentia. Ele conseguia sentir o que o outro sentia. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Só quem passou pela perda de um filho é que sabe o que essa mulher passou. Um dia eu vou contar um testemunho por completo quando o Espírito Santo deixar, quando for da vontade de Deus. Mas enquanto eu estava meditando na minha sala,
na palavra, que eu não meditei de agora, eu meditei uns minutos atrás. E assim que eu li a palavra não chores, eu comecei a chorar. Como agora. Eu quero só sorrir. Eu quero só me alegrar. Porque nós temos o Espírito Santo nessa terra. Mas só quem perdeu um filho... Porque não existe só perda de filho, tem várias perdas. De pais, perda de irmãos, perda de amigos, perda de animais, perda de coisas. Como Jó. Jó, com sua esposa, eles perderam 10 filhos. Imagine a dor de Jó com a mulher. E essa mulher, ela estava chorando, porque ela estava diante de uma situação que não tinha mais volta. Mas naquele momento, Jesus apareceu. E olha o que aconteceu. Versículo 14, é incrível, né? Porque como é que alguém vai chegar para você, claro que era o próprio Deus, Filho de Deus, e falar não chores? Quando você está numa situação que não tem mais jeito, que é impossível. Porque nós sabemos que tem casos de pessoas que moveram multidões, moveram pessoas cristãs, de igrejas, de ministério, para orar. Mas Deus recolheu. Deus não fez um milagre da ressuscitação. Deus não fez a pessoa voltar. Quantas pessoas estão de coma? E se move através do Espírito Santo pessoas para orar, o Espírito Santo intercede e a pessoa volta do coma, e a pessoa tem direito a uma nova chance. Mas aqui essa mulher, para o marido, ele se foi, não pôde ser feito nada. Mas para o filho, teve jeito. 14. Jesus se compadeceu dela. Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. E o Senhor fala para nós, nessa palavra, não chores. E eu chorei, mas não chores. Porque Ele está conosco, porque o Espírito Santo é o Consolador. Ele é aquele que o mundo não pode ver, mas está em nós e habita em nós. E Ele quer que a gente se derrame diante dEle e confie que todo é impossível, que tudo que é impossível aos nossos olhos, para Deus é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Meu Deus, já é mais uma pregação. E eu choro na pregação, é muito forte. Mas é porque é o Espírito Santo tocando mesmo no profundo mesmo, de algo que eu preciso, que vocês também precisam ouvir. Versículo 14. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Então, aqueles que estavam ali levando o esquife, levando aquele morto, Jesus tocou no esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. Olha que maravilha. Imagine a cena. Aquela mãe viúva, já estava assolada com a morte do esposo. Aí veio, depois de um tempo, a morte do filho. E ela teve aquele filho de volta. Como várias mães que perderam seus filhos, e Deus restituiu na hora certa. Deus restituiu. Porque a dor de uma perda de um filho, como muitas dores, cada um sabe relatar a dor que passou. Não é para o nosso mal, mas é tudo com um propósito. Então, aquele choro daquela mulher cessou naquele momento que Jesus tocou no esquife e falou para aquele jovem, para ele se levantar. Esse foi aquele momento. Esse foi aquele momento que aquela mãe foi restituído o filho. Mas às vezes você não vai ser restituído. Estou falando de filho, mas pode ser qualquer outra coisa. Mas você vai ser restituído por Deus na hora certa.
Ele faz. Se Deus quiser, nos dias de hoje também, Ele pode ressuscitar, Ele pode tirar uma pessoa do coma, Ele pode fazer o impossível na vida. Ele pode restituir, a seja a mãe que for, algo que ela perdeu. Mas Deus quer que a gente foque primeiro nele, na presença dele. Porque Ele consola. Ele é que lapida o nosso coração. Ele que traz alegria, paz. E Ele quer que a gente esteja preparado, como aquela mãe. Deus deixou ela perder o marido, depois Deus deixou ela perder o filho. E para ela, ó, é como se não tivesse mais jeito. Mas Jesus fez o que nenhum homem pode fazer, que é o impossível. Ele faz, ele pode todas as coisas. Basta ter fé, crer, acreditar. Ela estava ali com a multidão. E Jesus fez um milagre. Deus restituiu aquela mãe o filho dela. E vai nos restituir na hora certa também. Isso nós temos que ter a certeza no coração, confiar. E tem muitos casos de milagres aí, muitos casos que a gente já viu que Deus faz. 16. De todos se apoderou o temor, porque veio realmente um temor, né? Mas não um temor de medo, mas é de respeito mesmo, porque eles viram que realmente Jesus faz. E hoje em dia a gente está debaixo da direção do ministério do Espírito Santo. Pode ter uma variedade de ministério, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então ele falou que vai fazer obras maiores. Jesus falou, vamos fazer obras maiores do que ele fez, porque o Espírito Santo é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, é um só. Então se ele quiser, ele pode ressuscitar. Ele pode transformar corações. Ele pode restituir. Ele pode entregar além daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continuando aqui do versículo 16. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. 17. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, meus amados irmãos, o que eu tinha para falar eu já falei. Eu creio que o Senhor me usou nessa pregação. Eu estou aqui em obediência a Deus, porque Ele usou um irmão para poder, irmão de Deus, para poder falar que eu precisava voltar a pregar. Deus queria que eu pregasse, Deus queria que eu pregasse mais. E eu estou aqui, depois de alguns meses que eu não pregava, voltando a pregar. Porque muitas das vezes eu estudava a palavra, eu pregava para mim mesmo, falava com algumas pessoas da palavra, mas eu estou expondo aqui nas redes sociais porque é da vontade do Senhor. Porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Não é uma palavra que eu queria falar, não é uma palavra que eu abri e pedi, como às vezes eu fazia, mas Deus falou no meu coração. Eu ando buscando muito do Senhor para ouvir muito a voz de Deus. Ouvir muito, entre outras coisas. E nessa tarde o Senhor me visitou e me fez lembrar dessa passagem que me emocionou muito. E o Senhor vai tirar esse choro de todas as mulheres ou pessoas que passaram por perdas, sofrimentos. Ele vai trazer alegria. Mas vamos pensar. O Espírito Santo está nessa terra. O Espírito Santo é o Consolador. Vai chegar um dia, a Nova Jerusalém, que foi uma outra palavra que Deus me deu, mas se um dia Deus quiser que eu prego, mas vou falar só um pedacinho. Vai ter um dia que não vai ter mais choro, não vai ter mais clamor, porque tudo vai ficar no passado, não vai ter mais recordação, memória, enfim.
vai ter novo céu e nova terra, então a gente tem que focar o nosso coração no Espírito Santo, na palavra. Porque o Espírito Santo, ele é vivo. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. E o Senhor quer que a gente busque a face dele. Todos os dias, principalmente de madrugada, sabe? Onde ninguém quer, as pessoas querem dormir. Ontem mesmo, madrugada, eu fui chamada por Renata, mais uma voz que eu nunca tinha ouvido de uma maneira mais, né, que eu nunca tinha ouvido antes. Já ouvi de voz mansa, eu ouvi mais de uma voz mais grossa, não dá pra explicar, mas era uma voz mais grossa assim, me chamou. E eu fui orar, depois de um minuto, escolhi a Bíblia. E o Espírito Santo, ele anseia pela nossa busca por ele. Pela presença dele. Porque a presença dele é única. Como diz na palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Me perdoe por sempre estar pregando e chorando, mas é a palavra que Deus toca, né? Então eu creio que você que está passando por algum sofrimento, que está chorando, que está sofrendo, se sente só, se sente sozinho, ou passou por coisas que cada um tem que passar pela sua cruz, fazer renúncias. Mas muito passam muitas coisas sem estar em obediência a Deus e acaba colhendo as consequências, não da sua cruz, mas de uma escolha sem a presença de Deus, né? Em rebeldia. Mas Deus pode restituir tudo. Deus, ele quer secar nossas lágrimas. E ele seca. Não fala em Salmos, eu não sei o versículo, mas fala que ele é colocado no odre, né? Colocado no vazio, no odre, enfim, nossas lágrimas. Então Deus tem cuidado de nós, até das nossas lágrimas. Mas o que eu falo para vocês e que serve para mim, vamos buscar o Espírito Santo quando se pode achar. Vamos buscar o Espírito Santo quando se pode achar. Vamos buscar a presença de Deus enquanto se pode achar. Porque ele consola. Até que a gente venha receber aquilo que ele prometeu, aquilo que ele já tem preparado desde antes do ventre da nossa mãe. Porque a gente tem uma verdadeira história com Jesus. Cada um de nós. Uma história única. Às vezes a gente olha para a história do nosso irmão e acha melhor, mas não. A nossa história, se a gente estiver obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos, buscar a presença de Deus, buscar dele, o que te agrada, o que não te agrada. Eu quero fazer o teu querer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero muito a tua presença, eu quero batismo com o Espírito com fogo, eu desejo ouvir mais tua voz. Se você começar a buscar verdadeiramente o Espírito Santo, ele vai preencher o teu coração e aquela tristeza vai sair e vai se transformar em alegria, vai se transformar, porque sabe quando você tá mal e você toma um remédio? Não vou comparar isso, mas passa aquela dor que você tá. Mas na presença de Deus é além. Porque quando você começa a sentir o Espírito Santo, quando você começa a estar na presença de Deus verdadeiramente, aquela dor, aquela tristeza, aquelas impossibilidades, aquelas dúvidas, tudo vai saindo. Preocupações, ansiedade, medo, tudo vai saindo e vai dando lugar à presença de Deus, que vai dando nosso ser de tal maneira que é como se a gente não estivesse passando por nada. Sabe aquela paz que tá tendo tiroteio, tá tendo roubo, tá tendo um monte de coisa, um monte de notícia ruim, e você sente aquela paz, Sabe, várias pessoas falam, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e muitos se desesperarem e se prenderem dentro de casa, e você tá saindo, e você tá, claro, a gente tem que orar e vigiar, né? Tem que consultar Deus, se é pra sair, pra tal lugares, ele vai conduzir. Mas você sente aquela paz, é a paz do Espírito Santo, é a paz de Deus que excede todo entendimento. E somente o Espírito Santo pode dar essa paz. Não é a paz que você vai achar nos melhores lugares, que ia falar dos melhores lugares do mundo. Não.
É na presença de Deus que a gente encontra paz. É fruto do Espírito, alegria, domínio próprio, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fé, gozo, que é alegria, né? Mansidão, tudo a gente recebe. O amor, que é o mais importante, né? Que tá na frente de tudo, né? Ontem que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, então tudo é assim, é o amor. Sabe você passar por sofrimento, todo mundo sumir, você não poder contar com ninguém, que nem sempre vai estar 24 horas, alguém que você possa confiar para desabafar, para conversar, para pedir ajuda, enfim, que vai falar a mão de Deus também. E aí você começa a chorar na presença de Deus, você começa a pedir a presença de Deus ali, conversar com Deus, desabafar, e você não fala com ninguém. Aí chega no dia seguinte e você tá super bem, como se nada tivesse acontecido, aquela angústia, aquela tristeza. É isso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai estar restaurando a alegria, a paz, tudo. Então vamos continuar buscando ao Espírito Santo, que é o Consolador, o batismo, o derramamento do Espírito. Vamos continuar buscando a Ele, porque esse é o tempo. A gente precisa buscar, mas vai ter um dia na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que a gente não vai precisar mais buscar, não vai precisar mais clamar, não vai ter mais choro. Mas eu creio que com essa palavra é porque o Senhor, Ele quer restituir a alegria em nós. Ele quer restituir principalmente a presença dEle em nós. Para não ficar mais nas minhas palavras, em nome de Jesus, eu vou entregar essa palavra, agradecer ao Espírito Santo por mais essa oportunidade e que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês. Se vocês tiverem mais algo da parte do Espírito Santo de revelação de algo, vocês colocam aí embaixo nos comentários. Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês que assistiu até aqui. E vamos continuar buscando ao Santo dos Santos, porque, ai gente, eu não sei vocês, mas uma vez que você sente o Espírito Santo, tudo que você quiser fazer, seja uma simples comida, você vai querer buscar o Espírito Santo. Você vai querer ter o Espírito Santo. Então busca Ele. Busca Ele que na hora certa Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Mas Ele quer o nosso foco, ó, nele, o amor primeiro a Ele, a Deus, a Jesus e a Ele. Amém? Agradeço a oportunidade. Oh, glória! Eita glória! A glória de Deus!